Graças a Deus porque nós estamos aqui nesse momento para louvar a Deus, glorificá-lo, bendizê-lo, nos lembrando de quem Ele é, de quem nós somos, da grandeza que Ele tem, da nossa pequenez e do amor que Ele tem em nos considerar e nos receber neste local para adorá-lo. E isso tudo faz parte de algo que Ele fez por nós há muito tempo atrás. Na verdade, nós lemos um texto aqui no começo desse culto que fala justamente isso. Fala que Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos libertou daquela prisão que nós estávamos, do pecado, da lei, condenados, e então, pelo amor dEle e por meio do Filho dEle, Ele nos retira deste local de trevas, deste império tão poderoso, e nos leva ao reino do Filho do seu amor. Isso significa que nós somos livres, nós temos liberdade, e graças a Deus por isso. Como é bom nós sermos conhecidos por sermos um povo que é livre, mas hoje eu queria pensar acerca da nossa liberdade e tentar compreender com os irmãos como que nós devemos viver nessa nossa liberdade. Qual é a maneira que Deus espera que nós vivamos dentro dessa liberdade que Ele nos deu? Esse sermão faz parte de uma série que eu tenho feito em aconselhamento bíblico. Nós já falamos sobre a suficiência de Cristo lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, já falamos sobre a centralidade do coração, aquela parte que é mais importante do ser humano, em Provérbios, no capítulo 4, e hoje nós veremos acerca do fruto do Espírito. E calma, eu vou explicar o que o fruto do Espírito tem a ver com a nossa liberdade. E para isso eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em Gálatas, no capítulo 5, nós iremos ler dos versículos 13 até o versículo 26. Gálatas 5, versículos 13 até o versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisão, facção, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós lemos a Tua palavra, que é tão poderosa e tão verdadeira, Pai. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ilumine, para que nós possamos compreendê-la. E dê-nos também, Pai, por favor, força, para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas. E dessa maneira nós sejamos cada vez mais transformados por Ti.
Isso é o que nós te rogamos, certos da tua graça, atuando em nós, no nome de Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje então eu gostaria de falar sobre a nossa liberdade, mais especificamente, o que nós devemos fazer com essa liberdade que nós temos em Cristo. E para isso eu queria falar sobre, na verdade, responder duas perguntas. A primeira é, o que fazer com a liberdade que nós temos em Cristo? E a segunda é, como podemos fazer isso? O que fazer com a liberdade e então depois, como nós podemos fazer isso? Então, falando sobre o que fazer com a liberdade que nós já recebemos de Cristo, a primeira instrução que Paulo nos dá nesse texto é: não sejam carnais. E é uma instrução muito clara nesse texto. Versículo 13 ele diz: vocês foram chamados à liberdade, mas, observem isso, somente isso, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. A grande preocupação de Paulo, quando escreve esse trecho para estes irmãos, está na tentação que nós, como seres humanos, temos de não lidarmos bem com a liberdade que nós temos. Eu saí com a minha família, alguns amigos, na verdade, para comer fora, um dia desse, na verdade, foram 2 dias atrás, e a gente foi comer em um restaurante. E foi muito interessante, porque nesse restaurante, algumas mesas foram movidas, e então ficou um grande espaço aberto. E essas famílias que foram juntas, elas têm crianças pequenas, de 2 a 6 anos, mais ou menos. E foi muito interessante porque essas crianças, quando chegaram naquele local, elas começaram a olhar para este amplo espaço aberto, com os olhos brilhando, e adivinhem só o que elas começaram a fazer. Elas começaram a correr. Elas queriam correr de um lado para outro, e não somente isso, elas começaram também, em determinado momento, a gritar um pouco, a colocar a voz para fora, e me parece que era uma tentativa deles de fazer alguma coisa com aquele espaço todo que eles estavam tendo. Era um anseio de preencher tudo que estava ali, com todo o corpo e com toda a voz que eles tinham. É mais ou menos assim: eu tenho tudo isso para mim, o que eu vou fazer com tudo isso? E então corre para lá e para cá, grita para lá e para cá. Chegou uma hora que a gente teve de intervir, é claro, para impedir que a coisa perdesse todo o controle. Mas o que as crianças sentiram é o que nós muitas vezes também sentimos. É essa visão da liberdade e aquele entendimento errado de que nós, porque temos a liberdade, podemos ir para onde nós quisermos e sem limite algum. Talvez você consiga se identificar melhor, por exemplo, se eu falar sobre um restaurante. Você seja talvez daqueles que gosta de comer. E se você vai para um restaurante que você pagou por pessoa, ou seja, coma à vontade, por esse valor fixo, você talvez seja daquele que goste de experimentar todas as coisas que estão no buffet. Então você pega um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, e aí você vê que tem muito mais coisa, você está cheio já comeu muito, mas você pensa: eu queria muito comer e experimentar isso aqui. Então você vai de novo com o prato, e aí não, tem muita coisa, então você senta, aguarda 30 minutos, depois volta de novo, porque você quer tudo aquilo. E olha, se você pagou, se você já comprou, por que não? Você pode, né? Mesmo que talvez você não queira mais, você não precise mais, o seu corpo já esteja satisfeito e isso seja uma glutonaria. Porque afinal de contas, você pode ir. Ou talvez você seja daqueles que gosta de descansar. E você acabou de sair de férias, talvez da faculdade, ou talvez você tenha tirado 30 dias do trabalho, 30 dias sem ir para o trabalho, pegar o trânsito e tudo mais. E quando você chega em casa, o primeiro dia de descanso, eu sei que muita gente é assim, a primeira coisa que você quer fazer é relaxar, é aproveitar isso. Então você deita no sofá, você pega o seu controle remoto e você liga a televisão. Nada contra, seria ótimo assistir um filme, um episódio de uma série, talvez gastar ali 30 minutos, 1 hora, 2 horas, quem sabe num filme, mas parece que às vezes não é assim. Parece que a gente se empolga tanto
que a gente começa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, está tão legal essa série, eu vou maratonar, assiste 15 episódios e por aí vai. Afinal de contas, você pode, né? Você está naquele local, você tem o controle na mão e você não precisa trabalhar no dia seguinte. Estão entendendo a nossa dificuldade de lidar com a liberdade? Quando nós temos liberdade, muitas vezes, ou geralmente, nós não sabemos onde parar ou o que fazer com essa grande liberdade. E quando Paulo envia essa carta para os irmãos aos Gálatas, parece que algo similar está acontecendo. Aqueles irmãos os Gálatas da Galácia, eles haviam recebido uma grande dose de liberdade. Esse povo, na verdade, ele é descendente daqueles conhecidos como celtas. Eles não eram apenas um povo grego, porque estavam ali dentre este povo grego, não eram apenas um povo que estava sob o governo romano, então influência grega e romana, mas eles eram um povo também que carregavam essa origem dos celtas. E uma coisa importante sobre eles é que eles tinham um pano de fundo de muita adoração idólatra. Eles adoravam vários deuses. E o estilo de adoração que eles tinham era um estilo terrível. Diz a história que era comum que eles tivessem grandes festas, regadas a muita comida, regadas a muita bebida, a orgias e inclusive automutilação. Eles faziam isso para adorar os seus deuses. Uma deusa específica era chamada de Cibele, e ela desejava, entre aspas, porque não é um Deus verdadeiro, é um Deus falso, mas exigia que isso fosse feito por estes homens. E então, esse grupo de pessoas que tinham essa cultura tão nefasta, e essa cultura que era tão pesada sobre eles, de uma adoração que eles eram forçados a fazer coisas terríveis, chega um homem e começa a pregar o Evangelho. Paulo é aquele que pregou o Evangelho nessa igreja a primeira vez. E então eles se deparam com uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Eles não precisam mais viver aprisionados por estes falsos deuses. Eles não precisam mais ter medo do que estes falsos deuses fariam com eles, porque existe um Deus verdadeiro e poderoso que deu para eles a liberdade que eles tanto precisavam. Então estes Gálatas, recebendo isso com alegria, eles são convertidos ao Evangelho. Mas como eu disse, eles tinham as suas dificuldades com a liberdade. Então é mais ou menos assim, eles começaram a seguir a Jesus da maneira correta, mas chegou um ponto que eles estavam com dificuldade de seguir a vida como Deus espera. Eles estavam com dificuldade de saber qual é o padrão de vida que eu devo ter, ou como que eu consigo viver nesse padrão para agradar este Deus. Porque afinal de contas eu tinha deuses antes que me falavam exatamente o que eu tinha de fazer, e eu tinha de cumprir aquilo à risca, porque senão eu sofreria. Agora, com este Jesus, parece que ele trouxe liberdade, e agora eu não sei mais como que eu controlo aqui as minhas atitudes. E esse povo, nesse pensamento, se torna propício para um grande problema da igreja, que é o legalismo. Esse povo estava ali, convertido ao cristianismo, e então chega uma terceira figura nesse cenário, que são os judeus. Os judeus, conhecendo a Cristo e dizendo-se cristãos, mas eram judaizantes. Os judaizantes eram assim, eles diziam que eram cristãos, mas eles falavam que era necessário você observar toda a lei. Você tinha que se circuncidar, e você tinha que guardar os dias, você tinha que guardar a dieta, você tinha que fazer tudo de acordo com a lei do Antigo Testamento. E eles chegam nessa cidade, nessa igreja, e começam a pregar isso. E aqueles homens, olhando para isso, começaram a pensar, olha, faz sentido. Faz sentido eu seguir essa lei, porque essa lei é aquilo que este Deus, porque Jesus veio dos judeus, então é a lei que este Deus quer que eu siga. É este o caminho que eu devo seguir. E então diz a palavra que estes homens dessa igreja começaram a ir para um caminho errado de seguir o judaísmo. E então Paulo ele fica extremamente perplexo,
e ele fica extremamente indignado com o que está acontecendo. E ele fala isso, por exemplo, veja aí na Bíblia de vocês, lá em Gálatas, no capítulo 1, lá no versículo 6, ele já começa deixando muito claro isso para aqueles irmãos. Ele fala: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que depois ele fala que nem é um evangelho, que na verdade é um falso evangelho, e quem está pregando é maldito. Lá no capítulo 3, versículo 3, ele fala: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês são tão tolos de terem começado bem no Espírito Santo e agora vocês estão voltando para a carne, para o judaísmo? Ou no capítulo 4, versículos 8 a 9, quando ele fala assim: no passado, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? A indignação dele para aquele povo é muito grande. Vocês receberam a liberdade e agora vocês estão voltando para a prisão. Não faz nenhum sentido. E para tentar dissuadir aquela igreja desse procedimento, ele começa a explicar um pouco sobre a lei. Ele usa duas figuras aqui, mas eu vou explicar apenas uma. Está lá em Gálatas, no capítulo 3, 23 até o 4:7, quando ele fala sobre a lei. E ele começa a explicar mais ou menos assim: meus irmãos, a lei, ela foi dada ao povo de Deus para que esse povo tivesse uma orientação. Quando a lei veio ao povo de Deus, era como se o povo fosse um menino que ainda não tinha a maioridade, era uma criança pequena, vamos supor aí 5, 6 anos, e então esse menino tinha uma herança muito grande, mas por ser muito novo, ele não poderia usufruir dessa herança. Então Deus, o que é que ele faz? Ele coloca um guardião sobre essa criança. Esse guardião é aquele que vai guiar essa criança até a idade da maturidade, e quando ela tiver a idade suficiente, ela vai poder tomar posse dessa herança. E então Paulo diz: veja só, o povo de Deus é esse menino, e agora Cristo veio. Na plenitude dos tempos, Jesus veio. Quando Jesus vem, esse guardião já não precisa mais estar sobre essa criança, porque essa criança já recebeu aquilo que ela deveria receber para conseguir seguir a vontade de Deus. Ela não precisa mais do guardião mostrando o caminho, porque agora ela já recebeu o Espírito Santo, que foi prometido desde muito antes do que aquele povo tinha chegado lá. Ou seja, aquele povo, assim como cada um de nós, é livre. É a liberdade que vem de Cristo. E se nós somos livres, nós não podemos voltar para a prisão. É isso que ele fala no capítulo 5, no versículo 1. Ele constrói tudo isso para chegar ali e falar: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Quem se deixa circuncidar, voltar ao judaísmo, está se colocando de novo sob a lei e dessa maneira está anulando de uma certa maneira a cruz de Cristo. Paulo diz que essa pessoa cai da graça. E talvez agora você esteja pensando mais ou menos o seguinte: ok, pastor, eu vejo que Paulo está defendendo que a gente não deve retornar ao judaísmo. Mas como que isso resolve a dificuldade que eles tinham em viver a santidade? Porque eles voltaram ao judaísmo por causa disso. Como que isso é resolvido? E Paulo então faz aqui um contraponto. Ele diz que Cristo nos deu liberdade do jugo da lei, preste atenção nisso. Cristo nos libertou do jugo da lei, dessa punição da lei, mas não nos deu liberdade de todas as coisas. Nós fomos libertos do jugo da lei, mas não fomos libertos
de tudo. Versículo 13, de novo, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Aqui ele está tentando pintar para nós dois extremos. O primeiro é o legalismo, que é o que eles estavam fazendo, voltando para a sujeição da lei de Moisés, seguindo mais ou menos como Israel seguiu lá no deserto. Mas um outro extremo que ele está tentando também solucionar aqui é o do antinomianismo. É um nome longo, meio estranho, mas significa o seguinte: contra lei. Anti é contra, nomos é lei do grego, então é aquela pessoa que ela não quer nenhum tipo de lei sobre ela e ela quer a liberdade total. Ela quer fazer aquilo que está no coração dela. E veja, quando Paulo diz que Cristo nos deu essa liberdade da lei, ele não está falando que a lei não tem valor, ela é importante. Na verdade, Jesus falou isso. Nós temos um texto aqui que falava isso. Lá em Mateus 5:17, por exemplo, Cristo fala: não pensem que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Lá no versículo 20 ele fala: eu afirmo que, se a justiça de vocês, o cumprimento da lei de vocês, não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. A lei tem o seu valor, a lei ela é importante. O que muda não é o valor da lei, mas é a maneira como nós enxergamos a lei. A lei do Antigo Testamento, aquilo que Deus nos trouxe por meio de Moisés e depois, não só o decálogo, os 10 mandamentos, mas tudo que veio depois também, decorrendo desses mandamentos, tudo isso deve ser visto não como aquilo que nos leva à salvação, porque ninguém consegue cumprir perfeitamente a lei e nunca ninguém vai ser salvo por meio dela, mas deve ser visto hoje como um padrão que nos orienta qual é a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? A lei te mostra. É aquilo que é o padrão que Deus deseja para nós. Você precisa ainda seguir esse padrão, mas veja, você não precisa estar sob a lei para seguir os preceitos da lei. Você pode seguir muito bem sem estar aprisionado a ela. Isso ele está tentando mostrar que o legalismo não é uma coisa para ser seguida. E ao mesmo tempo ele fala que a gente não deve também se sujeitar à carne. Está então fugindo deste antinomianismo. Nós sabemos, e é óbvio, que a carne é aquilo que desagrada a Deus. Na verdade, quando eu falo sobre carne, aqui nesse texto, e em outros também, nós estamos falando sobre a natureza pecaminosa do ser humano. Não é o corpo, né? Não é o nosso corpo físico necessariamente, mas é a nossa tendência pecaminosa. É o nosso coração que deseja coisas que desagradam a Deus. Jesus fala sobre isso. Lá em João, no capítulo 8, versículo 34, esse texto ficou muito conhecido nas eleições, mas não tem nada a ver com isso. Diz o seguinte: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Ficou conhecido porque é o mesmo texto que fala que a verdade nos libertará. A verdade é Cristo, tá bom? É ela que liberta. Essa é a verdade deste texto. Mas olha só, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então aqueles homens talvez estivessem com dificuldade na sua conduta diária, mas eles estavam caindo para o lado errado, que era do legalismo. E então Paulo diz: não é por aí, mas também não é pelo outro lado, vocês largando mão de tudo e vivendo de qualquer maneira. Vocês não podem amar o mundo, vocês não podem amar as coisas que estão no mundo, vocês não fazem isso porque o mundo, esse desejo da carne não procede de Deus, mas procede do mundo. Este é o padrão que Deus tanto deseja para nós. E aqui ele mostra que, apesar deles não compreenderem isso, quando eles não estão debaixo da lei, achando que estão libertos, mas eles se jogam para o outro lado, para o pecado, eles na verdade estão sendo aprisionados pelo pecado. Eles estão saindo de uma servidão da lei e caindo em outra. Estão fugindo de ser presos pela lei e estão caindo na servidão, na escravidão do pecado. Tanto o legalismo quanto o antinomianismo, que é a liberdade total, são jugos
pesados de escravidão, de um lado e de outro. E eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus 11, para você ler um texto muito interessante comigo, lá no versículo 28. Pensem nisso. O legalismo e o antinomianismo são jugos pesados de escravidão. Vamos ler Mateus 11, versículos 28 a 30. Jesus falando o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida essas pessoas a deixarem o jugo da escravidão, do pecado e do legalismo e se colocarem sob o seu jugo. Cristo é aquele que liberta totalmente dessas prisões. Bom, o que Paulo nos mostrou até agora é que nós precisamos fugir dessa carne. Nós não podemos viver na carne. Mas a segunda coisa que ele mostra, que além de não ser carnal, a segunda instrução dele do que nós devemos fazer é: sirvam uns aos outros em amor. Não sejam carnais e sirvam uns aos outros em amor. Versículo 13 ele fala: pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. O antídoto para a nossa carnalidade, por mais estranho que pareça, o antídoto é o serviço ao próximo. Ou seja, se você não quer ser mais carnal, se você cansou de viver em pecado, se você quer mudança de vida, a orientação de Paulo é: sirva o seu irmão pelo amor. Estranho isso. É mais estranho ainda porque ele usa a lei para basear essa instrução. Ele está falando tanto para não ir para a lei, mas aqui ele diz, por quê? Porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amar o próximo como a nós mesmos. De novo, a lei, ela tem o seu valor, ela é boa, ela tem a sua utilidade. Jesus veio para cumprir essa lei, e aqui o argumento de Paulo não é para rejeitar a lei e nem colocá-la num local que ela não tem, mas o argumento que Paulo tem para nós é mais ou menos assim: vocês querem viver de maneira digna? Porque esse é o problema daquele povo, eles queriam viver e não sabiam como. Vocês querem, como a lei mostra, vocês podem ter isso sem estar debaixo da lei. Porque vejam, vocês querem voltar para a lei para ter o bom procedimento, quando vocês poderão ter o mesmo resultado que a lei poderia produzir se vocês fossem santos, se vocês simplesmente amarem um ao outro. Essa é a verdade. A lei, ela desemboca no amor. E Paulo está dizendo aqui: você não precisa das regrinhas para você amar. Você pode ir para a essência direto. Ame, e então você vai cumprir a lei. E dessa maneira a sua vida vai agradar a Deus. Que a lei é amor, a palavra de Deus fala várias vezes. Jesus fala sobre isso. Quando os mestres perguntam para ele, dizem: Jesus, quais são os mandamentos principais? E Cristo então fala claramente: olha, amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei. Os 10 mandamentos são assim também. Os primeiros 4 falam sobre o nosso amor a Deus, para a gente não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, e também e para nós guardarmos o dia de sábado. Isso tem a ver com Deus. E os outros têm a ver com relacionamento. É para a gente não cobiçar, é para a gente não roubar, é para a gente não cometer adultério, né? Para a gente honrar o pai e a mãe, e por aí vai. Tem a ver com amor ao próximo. Mas é interessante que aqui Paulo, ao invés de usar os 2, ele fala de um só. E isso é por conta da ênfase desse texto. Tem 2 motivos aqui, né? Mas o primeiro deles é a ênfase que Paulo dá aqui aos relacionamentos interpessoais da igreja. Daqui a pouco vocês vão ver no texto que estava tendo algumas coisas meio estranhas no meio daquele povo. E em segundo, é porque, presta atenção nisso, não é possível você amar a Deus se você não ama o seu próximo.
Tem um texto que João fala isso claramente, ele diz assim: se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Por quê? Quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então é o seguinte, se você é desses que fala, eu busco a Deus, eu amo a Deus, eu quero a Deus, mas você tem relacionamentos quebrados, de ira, de ódio e de falta de perdão, você não ama a Deus. E não sou eu que falo isso, é João, tá? O apóstolo João, na palavra de Deus, está dizendo que você precisa amar o teu próximo, e é só assim que você tem condição, de fato, de amar a Deus. E é isso que Paulo diz para nós aqui, então dizendo que nós devemos servir uns aos outros. E novamente aqui uma coisa interessante, ele fala que nós devemos servir uns aos outros, e a palavra servir aqui vem da palavra servo, do grego doulos, que vocês já devem ter ouvido falar, que significa escravo. Olha o jogo de palavras. Você não deve ser escravo da lei, você não deve ser escravo da sua carne, mas você deve ser escravo do seu próximo. Entenderam a diferença da visão de Paulo? Não devemos servir a lei, nem a carne, mas servir um ao outro. E quando nós servirmos o outro, nós estamos também automaticamente servindo a Deus. De novo, nós estamos sempre servindo alguma coisa. Essa é a grande verdade. Por mais que nós não queiramos, por mais que nós desejemos uma liberdade absoluta e fazer o que nós quisermos, nós sempre seremos escravos de algo. E talvez nós possamos separar entre dois senhores principais. O primeiro é o mal, que aí seria o mundo, a carne e Satanás. Todos os sistemas mundanos, seus princípios, reguladores, tudo isso. Tudo que é do mundo, isso tenta nos governar. E quando nós não somos de Deus, não temos a Cristo, não temos o Espírito Santo, então nós estamos aprisionados a isso. Ao mundo, a carne e Satanás. E do outro lado nós temos Deus. Tudo que vem de Deus, tudo que Ele nos traz, inclusive o amor ao próximo, quando nós fazemos essas coisas, nós estamos nos sujeitando a Deus. De modo que aqui talvez nós sejamos levados a uma pergunta inevitável, que é, a quem você quer servir? Se você deseja servir o mundo, a carne e Satanás, ok, então nada de lei e pode mergulhar nos seus pecados. Viva assim. Se você quiser seguir a Deus, então existe uma maneira correta de você viver e você deve se sujeitar a Ele. A quem você quer servir. E a vida que você leva vai mostrar isso, tá? As coisas que você faz mostra claramente a quem você serve. E se nós temos de servir o nosso próximo, talvez a outra pergunta seja, como que eu faço isso? É só você pensar o que um servo faz, pensando em um escravo, né? O escravo, ele basicamente abre mão da sua liberdade, da sua vida, dos seus desejos, do que ele é, do seu conforto, dos seus prazeres, para que o seu senhor seja agradado. Isso é o que o escravo faz. Transfere isso para o amor ao próximo. Para servir o próximo, você deve abrir mão do seu conforto, das suas coisas, daquilo que é prazeroso para você, daquilo que você tem mais caro no seu coração. Abra mão dessas coisas em prol do seu próximo. Quando você faz isso, então você se sacrifica pelo bem do próximo. E parece que é exatamente isso o que Paulo está dizendo aqui. Tem várias implicações, mas de maneira mais básica é mais ou menos assim. Pense primeiro no seu próximo. Pensa primeiro no próximo. Não pense em você antes. Geralmente a gente pensa na gente antes, né? A gente pensa, será que vai ser bom? Será que eu vou gostar? Será que vai ser legal? O pensamento primeiro é assim, quem vai estar lá e como que eu vou edificar? Como que eu vou fazer essa pessoa chegar mais perto de Deus? Em tudo que nós fizermos, o nosso pensamento primeiro deve estar no próximo. E agora,
talvez de novo na sua mente esteja um questionamento mais ou menos assim: pastor, isso é tão lindo, isso de amar o próximo, isso que está escrito aí é maravilhoso, mas continua difícil. Parece que eu só troquei obedecer a lei de Moisés para obedecer a lei do amor. Parece que eu não preciso mais obedecer aquelas regras todas, mas eu continuo tendo uma lei tão difícil quanto, que é de amar aquele meu irmão próximo. E aqui é quando a gente começa a entrar no como. Até agora a gente viu o que fazer, que é não ser carnal e amar o próximo pelo amor. E agora ele vai mostrar como nós podemos fazer isso. E são também duas instruções. A primeira delas é: não busquem meios humanos. Para você conseguir não ser carnal e amar o teu irmão, você não pode buscar isso por meios humanos, porque meios humanos nunca serão capazes de gerar verdadeira mudança de vida. 2 versículos desse texto, o 15 e o 26, mostram isso. Ele fala: se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. E no 26, no finalzinho, ele fala: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha só, no começo Paulo tinha falado que eles começaram bem, né? Que eles eram crentes bons. Mas aqui ele muda a imagem. E ele fala o seguinte: olha, eu não estou reconhecendo vocês. Vocês estão se mordendo, se devorando, se maltratando, estão sendo possuídos por vanglória, provocando um ao outro, tendo inveja. Por que tudo isso está acontecendo aqui? E a verdade é que tudo isso está acontecendo aqui porque eles começaram a se voltar para a lei de Moisés. Essa é a razão de Paulo estar tão bravo com o que está acontecendo aqui. E essas coisas, esses relacionamentos quebrados, começaram por conta da busca da lei, por um motivo simples: voltar à lei é voltar à carne. Eu estou falando muito de carne como pecado, mas aqui eu queria trazer a ideia de que quando nós buscamos a lei, nós estamos fazendo isso na carne. E não sou eu só que falo, é Paulo que está dizendo isso. Gálatas 3, versículos 2 e 3, ele fala: será que vocês são tão insensatos? Tendo começado no Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar na carne? Ou seja, começaram no Espírito e agora estão na lei, que é a carne. Veja, meus irmãos, a lei, de novo, ela vem de Deus, é um padrão divino e ela tem um valor inestimável. Isso é de Deus. Agora, buscar cumprir a lei, nós nos esforçarmos e fazermos cada vez mais para cumprir essa lei, isso é carnal. Em que sentido? Eu estou fazendo ou tentando fazer pela minha própria força, pelo meu próprio braço, pela minha própria carne. Buscar obedecer cada mandamento da lei acaba sendo um esforço carnal, porque eu estou fazendo, buscando força em mim mesmo. E a grande verdade é que buscar a lei assim nunca vai santificar ninguém, porque, de novo, nunca ninguém conseguiu cumprir a lei. Se você conhece alguém que conseguiu, ou se você conseguiu, fala comigo depois, porque eu gostaria de falar que você está mentindo, tá? É impossível, tá? Não tem como cumprir a lei perfeitamente. A única pessoa que fez isso foi Jesus. Ele cumpre a lei perfeitamente, recebe o prêmio da lei, que seria a vida, e então entrega para nós de mão beijada, porque ele é muito gracioso. Ele foi o único que fez isso, mas para nós não é possível. E talvez aí comece a surgir uma outra pergunta: mas se é tão impossível seguir a lei, por que raios Deus mandou isso para nós, né? Por que é que Deus manda uma lei que é um padrão tão alto que eu não consigo nem alcançar? 2 motivos, entre outros, mas só 2 para deixar claro para nós. O primeiro motivo para Deus mandar essa lei é para deixar bem claro que nós somos pecadores. De uma certa maneira, a lei, ela até chega a estimular o pecado. Como? Por exemplo, quando você comete pecados sem saber que é um pecado, é uma coisa.
Agora, quando você lê a lei e você vê, cara, isso aqui é pecado, e você continua fazendo, não é mais pesado? Antes parece que estava ruim, agora parece que piorou, né? Porque eu antes era um pecador que não sabia que estava pecando, agora eu sei que estou pecando e continuo pecando. Conscientemente, a lei piorou o pecado dessa pessoa. Ou às vezes, quando nós descobrimos, por meio da lei, outros pecados. Às vezes coisas que eu nem fiz, eu nem pensei em fazer. Se você ler Levíticos, por exemplo, você vai perceber que existem várias leis colocadas lá, um monte, com vários detalhes, e vai começar a se perguntar, mas o povo fazia isso mesmo, né? E talvez isso aguce a sua curiosidade humana pecaminosa, e você ainda queira experimentar por curiosidade. Isso aqui mostra como que o nosso coração é tão pecaminoso, e como que a gente não consegue se controlar. A lei deixa claro, você é pecador, você não consegue se controlar e você precisa de algo mais. E aqui é o segundo motivo da lei. A lei veio para apontar para Jesus. Porque se eu não consigo, e se seguindo a lei eu vou para o inferno, eu preciso de uma outra pessoa para me ajudar. E é Jesus. De novo, ele vem, cumpre perfeitamente, recebe o prêmio da lei, que é a vida, e entrega para nós, pela fé, pelo amor dele, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é o plano de Deus, para mostrar para nós que nós somos pecadores e nós precisamos de Deus. Mas veja, isso, o que ele nos dá, essa salvação, é pela fé e não por obras. Paulo fala isso aos Efésios, lá no capítulo 2, texto conhecido nosso, quando ele diz, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês. A própria fé, o dom da fé, é um dom de Deus. Vocês são salvos não pelas suas obras, para que vocês não se gloriem. Ou seja, quando Deus te salva, não é porque você é bom, para que você depois não fale para Deus, olha, eu cheguei aqui, mas é porque eu consegui. Mas Ele te salva pela graça dEle, por meio de uma fé que Ele mesmo nos concede. Agora, o que acontece quando nós não entendemos isso e nós seguimos a lei de maneira legalista, essa lei externa? O que é que essa lei ou esse seguir vai gerar nos homens? Paulo escreveu aqui já. Por exemplo, vanglória. Olha só, se eu estou conseguindo seguir e é pelo meu braço, então eu sou bom. A glória é minha. Vanglória. E vanglória, vocês sabem, né? É uma glória vazia, né? Não é uma glória que você merece, mas é uma glória que você acha que você merece. Outra coisa que surge aqui, provocações. Eu não só me vanglorio, mas quando eu vejo a pessoa que não consegue cumprir, eu acuso. E eu provoco e falo, vamos, você não consegue, é tão fácil. Por que você não consegue? E é muito interessante, porque quem faz isso, se vangloria e acusa, é alguém que está olhando só para um ponto da lei, que talvez ela consiga cumprir. E não está olhando todo o resto, que certamente ela não está conseguindo cumprir. Mas vanglória e provocação. E por fim, é claro, invejas. Porque eu posso não ser aquele que consegue fazer, e eu posso não ser aquele que acusa, eu posso ser aquele acusado. E então eu não consigo fazer, eu olho para o outro que consegue, eu fico invejando, eu queria ser assim, eu queria conseguir isso. E olha, esse tipo de pensamento legalista destrói relacionamentos e igrejas. É por isso que você vai encontrar muito disso em igrejas que são extremamente legalistas. Igrejas legalistas têm relacionamentos destruídos, porque há inveja, porque há vanglória e porque há provocações. É por isso que Paulo fala, vocês estão mordendo e devorando uns aos outros. Cuidado para que vocês não sejam destruídos. Queridos, na carne, no nosso braço, nossa força, nós nunca conseguiremos seguir a vontade de Deus. E justamente porque a carne sempre vai gerar mais carne. Guarde isso. Carne gera mais carne. Versículo 19 para frente ele fala isso. Olha, as obras da carne são conhecidas de vocês. Já sabem quais são essas obras: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, e ele vai uma lista enorme. E a carne aqui de novo é essa natureza decaída que nós temos, e o argumento de Paulo é mais ou menos assim:
Vocês já sabem o que a carne faz e causa. Não tem nada de bom na carne. Como é que vocês querem dessa carne que só faz coisa ruim, tirar força para seguir a lei da vontade de Deus? As obras da carne são conhecidas, vocês já conhecem elas. Ele usa vários aqui, vários tipos de pecados. Ele faz uma lista, e é muito interessante a lista também. Eu não vou explicar cada um desses termos, mas nós já conhecemos. Fala sobre o sexo desordenado, que seria a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem. Ele fala sobre uma adoração também desordenada, porque ele fala sobre idolatria e feitiçarias. Feitiçaria aqui é basicamente você tentar, por meios físicos, manipular o sobrenatural. E veja, tem igrejas que fazem isso. Estava ouvindo rádio esses dias e passou por uma rádio gospel. Não sei. Mas nessa rádio, o pastor começou a falar assim: meu irmão, pegue uma garrafa de água agora, e você vai encher essa garrafa de água e traga para o rádio. Vamos lá, agora tem, vai lá comprar sua garrafa, vai na esquina, compra a garrafa, tragam aqui. Ficou uns 15 minutos assim, né? O pessoal conseguiu comprar a garrafa. E chegou o pessoal com a garrafa, ele falou: agora pega a garrafa, escreve em um papel aquilo que tem de problema na sua vida, e você coloca dentro da garrafa, você fecha a garrafa, e nós vamos orar pela garrafa. Eu falei: caramba, não dá. Isso é feitiçaria. É feitiçaria, gente. Você está usando meios físicos para tentar manipular a mão de Deus. Igrejas estão fazendo isso. E não somente isso, inimizades, rixas, ciúmes, tudo aqui relacionado a relacionamentos. Relacionamentos desordenados. O sexo fala de 3, a adoração fala de 2, e aqui fala de 8, porque é o foco de Paulo. 8 questões relacionadas à nossa relação interpessoal, desordenado. E fala no final sobre diversões desordenadas, que fala sobre bebedeiras e orgias. Orgias aqui pode ter a ver com sexo, mas também tem a ver com glutonaria. São aquelas pessoas que vão para a festa e não conseguem se conter. Então elas vão beber, elas vão comer e vão se aproveitar de tudo o que for possível. E não acaba aqui, porque ele fala que tem ainda coisas semelhantes a estas. Meus irmãos, essas são as obras da carne. E é por isso que agir pela carne não pode ter outro resultado do que acabar gerando mais carnalidade. Aqueles homens estavam agindo pela carne e cada vez mais vivendo na carne, cada vez mais trazendo o pecado à tona. E tudo isso porque a nossa carne ela é pecaminosa e egocêntrica. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Tudo isso aconteceu no Éden. Quando Adão caiu da graça, quando ele peca, ele desordena tudo. Ele adorava a Deus da maneira correta, ele se relacionava da maneira correta, mas quando ele cai, não importava mais seguir a Deus. Tudo o que importava era ele. E aí começa o egocentrismo do ser humano, o eu. Então ele não olha mais para Deus, ele olha para si: eu quero ser como Deus. Ele não se importa mais com a sua esposa, porque ao invés de cuidar dela, ele acusa ela. Ele fala: é a mulher que o Senhor me deu, quebrando relacionamentos. Ele só se importa em receber aquilo que ele quer. E não ficou só em Adão, isso veio também até nós. E todas as obras da carne também mostram esse egocentrismo. Pensa comigo no seguinte: por que é que no nosso mundo pecaminoso o sexo ele é tão desregulado? Se não, porque as pessoas só pensam em si e no seu prazer próprio. Por isso, o sexo é desregulado porque as pessoas só pensam em si. Não importa quantas pessoas, não importa onde, não importa de que maneira, não importa nada disso, desde que eu tenha prazer. Esse é o pensamento egocêntrico. Por que é que a adoração é desregulada? Porque não importa mais ao homem adorar a Deus, porque ele tem um outro Deus, que é Ele mesmo. Nós mesmos somos nosso próprio Deus, e a gente quer adorar a nossa própria vida. Porque os relacionamentos são desregulados, porque a gente não olha para o outro, a gente olha para a gente.
Nós somos o centro, porque as diversões são desreguladas, porque eu quero tanto aquilo, eu gosto tanto daquilo, que eu não vou me segurar, eu vou perder a mão. O que importa é o meu prazer interno, e o resultado de tudo isso é destruição. Além da destruição de relacionamentos, né, de um com o outro, ali ele também fala sobre uma destruição eterna. Declara a vocês, como já falei antes, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem pratica essas coisas da carne, essas práticas tão nefastas, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Eu quero te acalmar agora, porque Paulo aqui não está falando que se você cometeu um pecado uma vez ou outra, você perdeu a salvação. Não é isso, tá? Aqui a palavra praticam, está no presente, significa que é algo recorrente. É assim, se você vive na prática destes pecados, então é certo que você não vai herdar o reino de Deus. Porque só pratica isso quem não tem Cristo e Espírito Santo. Se você está nessa vida, significa que você não tem Cristo. E significa que você está fora do reino de Deus. É uma prática habitual. E aqui, é claro, vale para nós uma chamada de atenção. Será que eu tenho pecados habituais? Será que eu vivo a minha vida habitualmente pecando? Talvez na igreja eu venha, eu até disfarce bem, mas será que na minha casa, no meu trabalho, nas minhas atitudes internas, no meu pensamento, nos meus sentimentos, será que isso tudo está vivendo em pecado? Se for o caso, é a hora de acordar. Veja, enquanto você tem vida, ou enquanto Cristo não volta, ainda é tempo. Ainda é tempo. Agora, quando a gente morrer, ou ele voltar, aí acabou. E a grande pegada disso aqui é que isso pode acontecer qualquer hora. Qualquer hora você pode morrer, e a qualquer hora ele pode voltar. Então é urgente. É no dia de hoje, é você buscar a Deus e Cristo e se entregar a Ele, para não viver na prática dessas coisas. E é por isso tudo que Paulo deixa muito claro, que se depender da carne, nós não conseguiremos mudar e nós não teremos uma mudança verdadeira, de maneira nenhuma. Os meios humanos não são capazes de gerar mudança em nossa vida. E aqui, quando eu falo sobre meios humanos, eu não estou pensando só sobre legalismo, tá? Legalismo sim, como eu falei, seguir a lei toda, mas talvez sendo ativista na igreja, ou lendo a Bíblia sem compreender, só por ler, para cumprir tabela, essas coisas todas, fazer uma lista de regrinhas, isso é legalismo. Isso aqui não vai gerar frutos bons para você. Ou talvez meios humanos de sabedorias ou filosofias humanas, coisas que o homem pensa e você entende que por meio disso você vai conseguir mudar o seu procedimento e ter um pouco mais de santidade. Não é buscando fora da Bíblia que você vai conseguir isso, de maneira nenhuma. Talvez seja por meio da ciência, o chamado cientificismo, né? Que é você colocar a ciência acima de todas as coisas, como se ela fosse senhora absoluta. E então você deposita sua esperança, por exemplo, numa pílula, para talvez tirar as consequências do seu pecado. Você toma aquele remédio esperando que ele tire de você tudo o que há de mal. E não é assim que funciona. Não é a medicina, não é a ciência, não são também as psicologias humanas. Já falei sobre isso aqui. Você não pode depositar a fé de que você vai ter uma mudança perene de vida em algo que o homem nem compreende bem. As teorias psicológicas começaram a ser estudadas há 200 anos atrás. É uma ciência de 200 anos. Não tem condição de compreender a profundidade do ser humano. Você precisa da Bíblia. É claro que tem o seu lugar, tem coisas boas, mas o coração, a carne, aquilo que está lá dentro, é só Deus, pelo Espírito Santo, por meio da Bíblia. E a gente não pode se perder nessas ideias legalistas. Eu vou dar um exemplo desse legalismo que tem pegado as igrejas hoje, que é um movimento, não é gigante, mas é um movimento que existe de alguns jovens que vão se aproximando cada vez mais do catolicismo. E me parece que talvez
Uma das razões para isso acontecer é que estes jovens estão com um anseio parecido com o dos Gálatas. Os Gálatas queriam ser santos, mas eles achavam que eles precisavam de alguma coisa externa para guiá-los, coisas físicas, coisas que dissessem, é por aqui, por aqui, por aqui, faça isso, 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 meio que de cabristo. E então me parece que a Igreja Católica, de uma certa maneira, oferece isso. Aqui você tem uma igreja que é a autoridade e que vai ditar as regras com encíclicas papais. Você vai ter instrução da maneira que você vai seguir. Se sair daqui é pecado, até aqui não é pecado. É uma coisa tão clara, porque foi decidido assim. Mas quando esses jovens chegam nessa igreja, eles estão deixando a liberdade de Cristo, como Paulo falou, e estão se colocando sob a autoridade de uma igreja que é uma igreja autoritativa, e de um Papa, que é aquele que manda em tudo. Eles se tiram da autoridade de Cristo e da liberdade e se colocam aprisionados a esse sistema de pensamento humano. Queridos, o legalismo nunca vai levar a gente para sermos mais santos. Isso é um ledo engano do mal. Nós precisamos de Deus. Essas dificuldades que os jovens têm é o que leva eles para isso. Mas a grande verdade é que para aqueles que são crentes, seguir os mandamentos de Cristo deve ser uma coisa fácil, não penosa. 1 João fala sobre isso, capítulo 5, que seguir a vontade de Deus, os mandamentos, para aquele que tem Cristo, é uma coisa que não é penosa. Porque quando nós temos Cristo, nós temos essa vitória. A nossa fé nos confere essa vitória. E os mandamentos não devem ser penosos. E aí, de novo, na sua cabeça está pensando, pastor, legal, mas eu estou achando difícil ainda assim. Eu ainda acho penoso fazer algumas coisas que Cristo manda. Eu ainda acho muito difícil. E aí nós chegamos na última parte, não vai ser delongada, que nos mostra o final. Como, de fato, nós podemos cumprir aquilo que Deus deseja que nós façamos em meio à nossa liberdade. Como que eu chego lá, se não pela carne? E aí a resposta é, sejam guiados pelo Espírito Santo. Versículos 16 até o versículo 18 fala sobre isso. Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Veja, a carne está dentro do coração do ser humano, e nada externo vai conseguir calar a carne. Mas você tem algo lá dentro que consegue fazer frente à carne. Você precisa de algo interno, e isso é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo age, não há carne que resista, porque a carne é muito pequena perto de um Deus tão grandioso, e o Espírito Santo é Deus. Quando Ele está dentro de você e te guiando, então Ele vai sim fazer calar a carne, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Forte isso. É uma afirmação bíblica. Se você tiver o Espírito Santo, e se Ele agir em você, e se você estiver debaixo da liderança, você jamais satisfará o desejo da carne. E se você acha que o Espírito Santo é pouco, ou que isso aqui é mentiroso, então você não confia em Deus, e você não confia na Bíblia. É o Espírito Santo que vai te capacitar a ter uma mudança de vida verdadeira, porque é aquilo que vai calar a tua carne que está trazendo tanto conflito para cima. Como que a carne poderia resistir a Deus? Queridos, vocês precisam viver no Espírito. E de novo aqui, viver, assim como no caso do pecado, é andar no pecado, aqui também é andar no Espírito. É uma ideia de andar diariamente, habitualmente, seguindo a vontade do Espírito Santo. E essa vontade do Espírito Santo é claro que nos é dada por meio da Bíblia. Primeiro passo para isso, evidentemente, conversão. Se você está aqui e não é crente, e está ouvindo isso, e gostaria de ter uma vida diferente, você tem que começar por aqui. Você precisa primeiro entregar a tua vida para Cristo. Se você não fizer isso, não adianta a gente conversar 200 horas que você não vai mudar de vida. Você precisa entregar sua vida a Cristo. E depois a caminhada continua.
Os Gálatas fizeram isso, começaram bem e depois caíram, né? E muita gente faz isso, começa bem e depois começa a ir para trás, parece. Se você está nesse caso também, você ainda pode retornar. O que você precisa fazer é entender que você tem tentado seguir a vontade de Deus pelo seu próprio esforço e agora tentar seguir a vontade de Deus confiando no Espírito Santo, agindo no seu coração. Porque ou você é escravo da lei ou do Espírito Santo. O versículo 8 fala isso. Ou vocês são guiados pelo Espírito. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. É um ou outro. E é muito interessante aqui porque quando Paulo fala sobre isso, o Espírito Santo, ele faz uma contraposição com a carne. E na carne ele diz, as obras da carne são. O que é a obra? É aquilo que a gente faz, né? Com a mão, com o nosso corpo. E quando ele fala do Espírito, ele não fala de obras do Espírito. Ele fala o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, longanimidade, por aí vai. Por que essa diferença? Porque para que nós hajamos da maneira que Deus quer, é necessário que o Espírito Santo haja dentro de nós. Quando o Espírito Santo age em nosso coração, como se fosse a raiz de uma árvore, então essa raiz vai levar tudo isso para a sua copa e então os frutos vão começar a aparecer. É isso. É o fruto do Espírito. E o fruto tem 9 aspectos aqui, mas eu não vou citar todos um por um, eu vou citar apenas 2 principais aqui. O primeiro é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Algumas pessoas entendem que o amor é o fruto do Espírito e as outras coisas decorrem desse amor. Alguns comentaristas. Outros entendem que todos são de fato o fruto, mas que o amor tem um papel central. E tem de fato um papel central aqui. Mesmo porque, lembra quando Paulo falou que a gente deveria amar um ao outro? Ele não falou para a gente servir um ao outro em amor, mas ele falou para servir um ao outro pelo amor. É o amor que vem do Espírito Santo em nosso coração, que nos capacita a ter este fruto e que nos leva à condição de amar verdadeiramente as pessoas. É pelo amor que vem do Espírito Santo. É por isso que você só vai conseguir chegar ao amor, ao cumprimento da lei verdadeiro, de maneira interna, se o Espírito Santo agir em você e você tiver esse fruto de fato saindo de você. E o amor é aquilo que nos move a fazer as coisas. E eu acho interessante ele falar do amor primeiro, porque pensa no seguinte, lembra que eu falei que o antídoto para ser carnal é você amar? Quando nós caímos, o nosso amor passou a ser centralizado em nós. Então é mais ou menos assim, eu me amo acima de tudo. É como se fosse uma balança, né? Ela está desequilibrada. Eu me amo muito. E aqui então Paulo diz o seguinte, ame o próximo como a você mesmo. Quando você faz isso, você tira o amor que está centralizado em você e você coloca no próximo. E então você equilibra a balança. E agora você não apenas olha para você com amor próprio, você olha para o próximo. E aquilo que era desordenado, relacionamentos, sexo, adoração, tudo isso passa a ficar ordenado, passa a fazer sentido. E você consegue de fato amar e não viver mais em pecado. Tudo isso começa no amor. E olha que interessante, tudo isso acaba no domínio próprio. O domínio próprio aqui é uma outra ênfase, está no final por isso também, é uma outra ênfase, porque quando Paulo fala sobre a carne é basicamente o eu e a vontade que eu tenho. Quando eu falo de domínio próprio, inclusive a palavra grega, o domínio próprio, é muito interessante porque ela junta a palavra ego, que é eu, e a palavra kratos, que é poder. E é mais ou menos assim, domínio próprio é poder sobre o eu. Se a carne são os seus desejos, e você comete todo tipo de pecado porque você não consegue controlar a sua carne, o seu desejo, aqui o Espírito te capacita a ter este poder sobre o eu, para você então enfrentar os desejos da carne. É só assim que você consegue de fato ter uma vida que agrada a Deus. Para que a gente não satisfaça o desejo da carne, nós precisamos do poder sobre o eu, e isso só vem por meio do Espírito Santo,
por meio do amor, que é este fruto do Espírito. E quando isso começa a agir em nós, a gente começa a mudar totalmente. São tantas coisas que são causadas por falta de domínio próprio, não vou nem citar por conta de tempo, mas quando nós temos o domínio próprio, essas coisas passam a ser resolvidas cada vez mais. E a questão final aqui que surge para nós é a seguinte: ok, então eu sei que é por meio do Espírito Santo. Como que eu posso me colocar sob a orientação do Espírito Santo e ser guiado e liderado por Ele? E a resposta mais clara e bíblica dessa questão é: utilize-se dos meios de graça. Deus deixou para nós vários meios de graça. Deixou para nós a Bíblia. E significa leitura dedicada da Escritura. Significa você estudar. Significa você meditar no que ela disse. Você parar o seu dia e dedicar algum tempo compreendendo aquilo que Deus quer para você. É você olhar a sua vida e falar: como que a Bíblia confronta isso da minha vida? E quanto mais você faz isso, mais você assimila essas verdades no seu coração. E então o Espírito Santo, ele vai usar tudo isso para trazer a memória. O Espírito Santo funciona assim: ele traz à memória aquilo que está lá dentro. Se não estiver lá dentro, não vai chegar na sua memória. Você precisa de Bíblia, de conhecimento do que a palavra de Deus diz. Você precisa de oração, dependência de Deus, conversar com Ele, se colocar diante dEle pedindo orientação e ajuda pelo Espírito Santo. É o que nós fazemos no início de cada sermão aqui: Senhor, ilumina, porque eu não consigo sem o Senhor, eu preciso de Ti. É leitura bíblica, é oração, é meditação, é a igreja, o local onde nós estamos, um local propício para que tudo isso aconteça. E eu acho que às vezes a gente subestima o poder da Bíblia, da oração e o Espírito Santo que age por meio disso. Não subestime o poder do Espírito Santo. Você não pode fazer isso, porque você foi salvo por meio deste poder. Foi esse poder que levantou Cristo da morte. Foi esse poder que da ressurreição levou Cristo aos céus. Se você acha que você precisa de um poder maior do que um que levanta mortos, você está muito enganado. O Espírito Santo é Deus. Se Ele habita em você, Ele pode transformar a sua vida. E você precisa confiar nele plenamente. Não subestime o poder de Deus, como muitas vezes nós fazemos. Tudo isso tem a ver com aconselhamento bíblico também. E eu não vou me deter muito nisso, mas só dizer o seguinte: essas coisas acontecem em nossa vida naturalmente, mas no aconselhamento bíblico, nós, de maneira enfática, buscamos aplicar cada uma delas. É por meio dessa conversa 1 a 1 entre um crente mais experiente e um menos experiente que eles se ajudam e se edificam e se lembram da palavra de Deus e se colocam debaixo da autoridade do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a sermos cada vez mais fiéis e a sermos guiados pelo Espírito Santo. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, mais uma vez nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é tão bom e gracioso. Queremos louvá-lo pela Tua palavra que nos mostra a verdade. E queremos rogar ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a vivermos segundo o Espírito Santo, a termos uma vida guiada pelo Espírito Santo. E para que isso aconteça, nos ajude a nos dedicarmos à leitura da Tua palavra, a nos dedicarmos em oração, a nos dedicarmos a essas disciplinas espirituais, Pai. É dessa maneira que o Senhor trabalha. Capacita-nos nisso, Pai. Coloca a nossa fé em Ti e não nos meios humanos. Coloca a nossa fé no Teu poder e não no nosso. É o que nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.